O mais importante que eu vejo é que quanto antes tu tiver educação financeira, se conhecer, entender da importância de guardar um recurso para fazer o teu investimento, mais isso será relevante ao longo dos anos. Mais assertivo tu vai ser e vai ter um futuro mais tranquilo. Exatamente. O que a gente mais ouve ultimamente na imprensa, na mídia, é que agora é a hora da previdência privada. O que isso significa para o investidor? Previdência privada sempre foi um mecanismo muito utilizado pelas pessoas. Por quê? Facilidade. Eu não preciso depositar, não preciso fazer uma aplicação, ela simplesmente debita da minha conta. A grande questão é que ao longo dos últimos anos facilitou muito para os gestores trabalharem esse tipo de produto. Antigamente, as ferramentas, os instrumentos utilizados pelos gestores de grandes fundos era mais limitado, o que restringia um pouco um gestor que fosse mais sofisticado, que utilizasse essas ferramentas, de entrar nesse mundo da previdência. Ao longo dos últimos anos, essas grandes gestoras independentes têm entrado nesse mundo, oferecido produtos, fundos de investimento muito mais sofisticados para o nosso investidor, o que torna muito atraente esse tipo de diversificação. Outra coisa bacana da previdência privada é que tu pode migrar entre um fundo ou outro sem pagar tributação. Ou seja, um valor que tu acumulou dos últimos 5 anos e tu não está satisfeita com o resultado do teu fundo de previdência, tu migra para outro, tu muda para outro, total ou parcial, sem ter o custo de tributação ou nenhum custo. Facilita bastante. Então essas mudanças que a gente ouviu falar que ocorreram nos últimos tempos em relação à previdência privada? Principalmente são essas. Essas são as mais fundamentais. Porque tu imagina um mercado que era extremamente fechado para um gestor poder atuar, renda fixa, renda variável e demais tipos de investimento, isso abre um leque gigantesco para que os gestores possam utilizar esses mecanismos. E também para nós, né? Nós como assessores de investimento apresentarmos para o nosso cliente que o mundo da previdência não se resume somente a um fundo que compra títulos públicos. Existe uma gama gigantesca que ele pode escolher. Explica um pouquinho pra gente, Felipe, o que são benefícios fiscais? Quando tu vai fazer um investimento numa renda fixa tradicional, um fundo de renda fixa, um CDB, um ativo de renda fixa que tenha tributação, cada vez que tu resgatar, no caso de um CDB, tu vai ter a tributação, seja de 12 meses, 24 meses. Num fundo de renda fixa tradicional, por exemplo, a cada 6 meses tem tributação de 15% sobre o teu resultado. A previdência privada não possui essa característica. Tu pode fazer um investimento por 5, por 10, por 15, por 20, por 30 anos, em que tu só terá a tributação no momento do resgate. Então tu calcula algo que eu pagaria a cada 6 meses num fundo de renda fixa tradicional, que vai estar remunerando o meu patrimônio por 20, 15, 30 anos. É uma diferença muito grande, um benefício muito grande que tu tem. E esse rendimento em juros compostos. Exatamente. Tudo que tu não pagou está rendendo em juros compostos. Ou seja, é uma montanha que cresce numa velocidade cada vez maior. Só que aí vem aquela questão, saber escolher os investimentos, os fundos que mais se adequam ao teu perfil. É uma dica muito relevante, né? Muito importante ter esse conhecimento para poder optar melhor, né? E esses benefícios fiscais, eles cabem em qualquer carteira ou é só para carteiras grandes, de muito valor investido? Previdência privada independe do valor. Alguns fundos, sim, vão ter acesso com valores maiores, para que tu tenha acesso a ele. Alguns fundos não. Mas as características fiscais, para qualquer um, é válido. O que é bacana é o seguinte: estou começando agora a minha vida em previdência privada porque eu quero fazer um aporte todo mês e eu não sei aonde investir. Começo por um fundo de investimentos. Acumulei um valor maior, posso procurar os demais. Posso migrar, posso trocar, posso voltar para o meu antigo. E isso não me gera nenhum custo. Como é que eu começo a aplicar em previdência privada? Qual que é o caminho para o starter, para o beginner? Quero fazer um investimento, não quero depositar todo santo mês. Eu quero que alguém debite esse valor de mim. Vai para uma previdência privada. É um baita no começo. Primeira coisa, quantos anos eu tenho? Qual é o objetivo dessa minha previdência? Para quantos anos eu pretendo fazer essa minha previdência? É um complemento de aposentadoria ou não? É meu sustento financeiro para daqui a alguns anos? Primeiro ponto. Segundo, e esse é um detalhe bem técnico, mas é importante de ser tomado.
faço declaração de imposto de renda completo ou a simplificada? Se eu faço a declaração de imposto de renda completa, eu vou para um plano de previdência que é chamado PGBL. Por quê? Porque todo o valor que eu aportar nessa previdência, eu abato do meu imposto de renda que eu tenho que pagar no ano. Um exemplo, 100 mil reais de renda anual. E eu aporto 12 mil reais em um plano de previdência do tipo PGBL, esses 12 mil reais deduzem da minha renda tributável anual. É uma baita diferença se tu botar isso ao longo dos anos. Aí vem a questão de taxa de administração, característica do fundo, se é renda fixa, multimercado de renda variável, e aí entender qual que é o resultado desse gestor ao longo dos últimos anos. Com a tua experiência de mercado, tu avalia que o brasileiro normalmente está se adiantando com relação a essa preocupação ou culturalmente a gente deixa para depois, começa mais tarde? E qual que seria o momento ideal na vida da pessoa de ela começar a pensar em investir? Separar o recurso para a previdência privada ou investir nisso? Uma coisa de investimento não impede a outra. Tu pode montar tua carteira de investimentos de renda fixa, com objetivos de mais curto prazo. Tu pode comprar tuas ações com objetivo de médio prazo, longo prazo, ao mesmo tempo que tu monta a tua carteira de previdência privada. O mais importante que eu vejo é que quanto antes tu tiver educação financeira, se conhecer, entender a importância de guardar um recurso para fazer o teu investimento, mais isso será relevante ao longo dos anos. Mais assertivo tu vai ser e vai ter um futuro mais tranquilo. Exatamente. Tu vai ter uma tranquilidade financeira, porque independente da tua profissão, o lado financeiro sempre estará presente na tua vida. É uma realidade de todos. É uma realidade de todos, ninguém vai conseguir fugir disso. E como é que a gente faz para se manter informado a respeito desses tópicos que a gente comentou agora em relação aos fundos previdenciários, a previdência privada? O que eu faço para me instruir sobre isso? Nós atendemos o nosso cliente de maneira completa, tanto na parte de investimentos quanto na parte de previdência. Então, eu tenho meus investimentos financeiros, meus fundos de investimento, ao mesmo tempo que eu tenho minha previdência privada. Através do teu aplicativo, através da tua página pessoal de investimento, tu consegue acompanhar quanto tu tem, qual foi a tua rentabilidade, qual que é a oscilação e demais informações sobre o teu fundo de previdência todo dia. Essa é outra informação bacana. A previdência privada, ela te apresenta o resultado diariamente de quanto tu tem, assim como as outras aplicações. Então, tu consegue monitorar isso diariamente. Não é algo que tu tenha que esperar um extrato mensal ou qualquer coisa do gênero. É algo que vocês já orientam desde a primeira conversa, a primeira avaliação, isso já é considerado e o cliente é orientado a também dar o início nesse processo, se ele não tiver começado ainda, ou a incrementá-lo. A gente vai entender a necessidade dele. Algumas pessoas realmente têm a necessidade de ter uma previdência privada, algumas não possuem. Depende muito da pessoa. E por isso que o nosso trabalho ele é tão específico. Não existe uma fórmula mágica, não tem uma fórmula de bolo para todo mundo. Cada cliente, cada investidor tem a sua história. Exatamente. A sua jornada. Exatamente. É como se fosse fazer uma roupa para uma pessoa específica. Tu vai tirar as medidas dela para depois fazer a roupa. Tu não vai botar em cima e dizer que bota essa aqui é boa. É importante entender o perfil da pessoa e saber a necessidade dela. Se ela tem necessidade de uma previdência privada, bacana, vamos orientá-la. Se ela não possui, a gente vai dizer, olha, dentro da tua necessidade, da tua situação atual, a previdência privada não é uma forma de investir, de diversificar, porque tu já tem outros mecanismos. Dada a particularidade da situação, não é tão indicado a gente pegar dica com amigos, né? De novo, eu quero ressaltar a importância fundamental do assessor de investimentos, que é a pessoa que estuda para isso, que se prepara para isso, que está atenta o tempo todo a isso, e que é o melhor orientador. O nosso trabalho, o meu trabalho, o principal veículo de crescimento do meu trabalho é via recomendações de amigos. De uma pessoa que trabalha comigo e dentro da nossa empresa tem essa característica. De pessoas que trabalham conosco, conhecem o nosso trabalho e vão dizer o seguinte, cara, conversa com o meu assessor de investimentos, porque investimento não é algo que é feito para qualquer pessoa. A gente traz isso muito pelo lado da renda variável, de ações. Tem pessoas que têm perfil, tem pessoas que não têm esse perfil. E muitas vezes amigos nossos vêm perguntar para nós qual que é a ação que eu tenho que comprar, qual que é o fundo de previdência que eu tenho que alocar. Eu não sei. Eu não sei qual que é a tua realidade financeira, a tua realidade familiar. Antes de qualquer coisa,
eu quero entender, eu preciso entender isso para te orientar da maneira correta. Talvez para mim, eu comprar uma ação de uma empresa e ela cair 15%, isso não me afete em nada. Mas aquela pessoa talvez não vá conseguir trabalhar no dia seguinte. Ou seja, para mim é válido, para a pessoa não é. Entendi. Isso que é bacana do mercado financeiro. Previdência privada também. Tu consegue ter produtos, mecanismos, instrumentos destinados para qualquer pessoa. O importante é entender a força dos juros compostos, o seu perfil de investidor e fazer com que a gente consiga subir a montanha numa velocidade consistente. Obrigada, Felipe. Obrigado, Carol.